Toda a turma agiu como um grupo organizado, sobrevivendo em outro mundo após a travessia. E você se tornou o único garoto entre as 30 beldades da classe. Pensava que poderia abraçar as belas todos os dias. Mas foi tratado como um burro de carga, sendo mandado de um lado para o outro. E até expulso do abrigo. Felizmente, você ativou o sistema de deusa. Basta conquistar uma deusa para receber habilidades divinas e grandes suprimentos. Esmaga a escuridão com um trovão. Nesse momento, em uma floresta, você segura um machado, agachado em uma árvore grande não muito longe do abrigo. Observando a terceira equipe que saiu para coletar comida ali perto. Nesse instante, 5 ou 6 zumbis saltam do matagal à direita, emitindo sons estranhos pela boca, investindo direto contra os 3. No momento seguinte, gritos horríveis ecoam por toda a floresta. Uma garota de cabelo curto cai no chão de medo, paralisada. Suas pernas parecem pesadas como chumbo. Impossibilitada de se mover, Venrou, desesperada, olhou em volta. Vou morrer. Um pensamento passou por sua mente. Na mente de Venrou, de repente, um clarão prateado passou pela cabeça do zumbi. A lâmina voou alto. Sangue verde jorrou. O corpo etimo cabeça balançou. E caiu com um estrondo. Venrou, atônita, levantou a cabeça. E viu você segurando um machado de incêndio. À sua frente, 3 ou 4 zumbis de gato leopardo também decapitados. Você voltou. Ao lado, Venrou, que estava caída e desmaiada, ficou um pouco surpresa. Nesse momento, uma garota viu sua aparição. E disse com desprezo no rosto. Seu inútil, ainda tem coragem de voltar. Não é à toa que há zumbis aqui. Foi você quem os trouxe para cá, não foi? A garota não tinha terminado de falar. E você a chutou com um pé. No meio de uma horda de zumbis, prestes a morrer. E ainda fala tanta besteira. Impaciente, você balançou o machado. Derrubou alguns zumbis que estavam à sua frente. Em seguida, pegou Venrou no colo. Virou-se e correu, deixando um rastro de corpos para trás. Lin Lin Mao. Me solta. Venrou foi carregada no ombro o caminho todo. Disse timidamente. De repente, você dá um tapa na bunda de Venrou. Leng Zidao. Não grite. Quer atrair todos os outros zumbis. Eu não me importaria de te jogar no chão. Venrou solta um grito de surpresa. Seu rosto fica vermelho. Ela consegue sentir o calor da palma da mão através do tecido. E também percebe que está em uma posição extremamente humilhante. Sendo carregada no ombro. Logo você carregou Venrou até uma caverna. E então o colocou no chão. O obrigado. Venrou disse, ofegante. Ergueu a cabeça e olhou para você. Então ele ficou paralisado. Você estendeu um pedaço de papel. Você disse com a voz fria. Assine isso. Venrou olhou para baixo. Era também um contrato. Mas só tinha 3 cláusulas. 1. Juntar-se ao abrigo do Lin Mao. 2. Seguir suas regras. 2. Proibido qualquer ato que prejudique os interesses do abrigo. 3. Proibido qualquer ato que cause danos ao dono do abrigo, Lin Mao. Obedecer a todas as ordens de Lin Mao. O Venrou levantou a cabeça e olhou para Lin Mao. Em seguida, assinou diretamente seu nome no final do contrato. Você viu o Venrou tão decidido. E ficou surpreso. A princípio, pensou que precisaria gastar algum tempo convencendo-o. Mas não esperava que ele fosse tão resoluto. Naquele momento, um som de notificação do sistema ecoou em sua mente. Novo membro detectado. Nome. O Venrou. Idade, 22 anos. Pontuação de aparência, 93. Pontuação de corpo, 97. Talento especial, reconhecimento de essência. Experiência amorosa, 0. Pontuação geral, 96. Você olhou para a notificação do sistema. Em seguida, examinou Venrou de cima a baixo. E pensou consigo mesmo. Não é à toa que há pouco, quando a segurou, a sensação ao toque era boa. A pontuação de corpo é 97. Mas, pensando bem, ela não parece tão grande assim. Parabéns, hospedeiro, por acolher com sucesso o primeiro membro de nível deusa. Recompensa sendo distribuída, talento divino. Manipulação de trovões, nível inicial, pode gerar e controlar trovões. O poder aumenta com a proficiência de uso. Recompensa de materiais. 1000 caixas de macarrão instantâneo Kanchifu. 3000 caixas de água mineral Nongfu Sanquan. Aviso especial. Os materiais foram armazenados no espaço do sistema. Podem ser retirados a qualquer momento. Você observa as informações do painel do sistema. Suas pupilas se contraem bruscamente. Manipulação de relâmpagos. Este é um poder que só os deuses podem possuir. Em seguida, você instintivamente levanta a mão direita. Com um leve movimento da mente. Você vê um pequeno arco elétrico azul saltando na ponta do seu dedo. Emitindo um estalo semelhante ao canto de um pássaro. E Venrou, ao ver essa cena, não pode evitar arregalar os olhos. Isso. Nesse momento, você já havia retirado o poder do relâmpago. E recuperou a expressão fria. Abrindo a boca, disse. Não se preocupe com isso. Depois que a lua de sangue passar, eu explico para você. Em seguida, você tirou da mochila 3 copos de macarrão instantâneo e 6 garrafas de água mineral. E entregou tudo a Venrou. Prepare todos eles. Uma porção para você, 2 para mim. Depois de comer, você ficará de guarda esta noite. Naquele momento, Venrou olhou para o macarrão instantâneo.
Como se estivesse vendo lagosta e abalone. Ela rasgou a embalagem. E deu uma mordida no bloco de macarrão antes de tudo. Quase deixando escapar uma lágrima. Bem, se possível. Você pode me dar mais 2,5 potes. Depois que a lua de sangue passar, eu te pago de volta. Me pagar? Com o que você vai me pagar? Você disse, baixando a cabeça para tomar uma sopa de macarrão. Ao ouvir isso, Venrou olhou para Lin Mao. E depois para seus próprios olhos. Que de repente ficaram um pouco vermelhos. Então, como se tivesse tomado uma grande decisão. Venrou mordeu os lábios. E levantou as mãos para começar a tirar a própria roupa. Vendo que Venrou estava prestes a se despir. Você rapidamente assegurou, espera aí. Quem mandou você pagar assim? O que eu quero é que você tire as pessoas do abrigo. Ao ouvir isso, Venrou ficou surpresa por um instante. O rosto, que já estava vermelho por causa da fumaça da fogueira, ficou ainda mais vermelho naquele momento. Quer que eu tire meus colegas de lá? Claro, mas também tenho exigências quanto às pessoas. Primeiro, quem seguiu Song Lei e roubou minhas coisas, não quero. Em segundo lugar, aqueles que ganham e time trabalhar, não quero. Finalmente, aqueles que não assinam contrato, não quero. Então, o que devo fazer? Amanhã é a lua de sangue. Não conseguimos sair por enquanto. Amanhã, basta seguir minhas ordens. No dia seguinte, você levou Venrou de volta ao local do incidente do dia anterior. Os dois se sentaram em uma pequena colina. Ao redor, usaram algumas árvores caídas como obstáculos. Em seguida, você acendeu uma fogueira. Dentro, estava cheio de sopa de macarrão de carne bovina ao molho vermelho com tempero instantâneo. Isso é realmente uma boa ideia. O pessoal não deve sair, né? Fique tranquilo. Eu confio no caráter da Song Yuan. Ela com certeza vai empurrar os outros para fora. Você mexia o macarrão na panela, fazendo o cheiro se espalhar mais longe. Enquanto isso, na entrada do abrigo não muito distante, uma garota correu para avisar a monitora. Eu vi o Lin Mao e a Venrou. Eles estão do outro lado, na encosta, com uma panela de sopa. O cheiro está tão bom. Ao ouvir isso, Song Yuan franziu a testa. Caminhou até a entrada da caverna. Olhou para Lin Mao, que não estava longe. Entre os dois, ainda havia muitos zumbis vagando. A lua de sangue ainda não tinha subido. Desde que Lin Mao não provocasse os zumbis, aqueles zumbis também não atacariam. E naquele momento, Song Yuan, sentindo o cheiro tentador, engoliu a saliva de forma descontrolada. Gritou para Lin Mao, que estava longe. Ei, Lin Meng. Quem te permitiu comer a comida de todos? Você não sabe que toda a comida encontrada deve ser compartilhada com todos. No entanto, Song Yuan não conseguiu chamar Lin Mao. Pelo contrário, 3 ou 4 zumbis se dirigiram para a entrada da caverna. Assim que os zumbis chegaram, Song Yuan, que estava gritando bem alto, rapidamente se escondeu no fundo do abrigo, deixando algumas colegas segurando lanças de madeira responsáveis por resistir aos zumbis. Tem zumbis chegando. Vocês, rápido, segurem e vão resgatar. Dentro do abrigo, todos se amontoaram. Alguns zumbis, sentindo o cheiro, entraram pelo buraco, dilacerando indiscriminadamente. E a garota encarregada da guarda na entrada, embora segurasse uma lança, estava com as mãos tremendo muito. Ela disse frio uma estocada. Mas a força não foi suficiente. Pelo contrário, foi agarrada pelo zumbi na haste da lança. Então o zumbi puxou a lança de madeira com um puxão forte. E imediatamente mordeu o ombro da garota. Ela soltou um grito miserável. Ao mesmo tempo, em um morro alto a dezenas de metros de distância, você pegou uma porção de macarrão instantâneo elástico com os AX e soprou lentamente para esfriar. Venrou sentou-se ao seu lado. Ela bebeu pequenos goles do caldo de macarrão em sua tigela. Ela observava suas antigas colegas com um olhar complicado. Venrou perguntou baixinho e educadamente. Devemos ir para lá comer o seu macarrão? Não faça barulho. Nesse momento, um zumbi que estava vagando por perto parecia atraído pelo cheiro do macarrão de carne bovina refogada. Correu em direção ao casal na encosta. E nesse momento, escondida na entrada da caverna, Song Yuan, que estava comandando os colegas para resistir aos zumbis, viu essa cena de relance. Sentiu um lampejo de satisfação no coração. Bem feito, deixa você se gabar lá. Quero ver como você vai lidar com o zumbi. Quando você morrer, esses macarrões instantâneos serão todos meus. No entanto, viu-se que você segurava a tigela de macarrão com a mão esquerda. E com a mão direita levantou casualmente o dedo indicador. E deu alguns leves toques no ar. Uma luz elétrica azul-branca ofuscante rasgou o ar e atingiu precisamente o topo da cabeça daquele zumbi. Viu-se que o movimento de corrida do zumbi imediatamente ficou rígido. E seu corpo inteiro começou a emitir fumaça cinzenta. A pele originalmente cinzenta e pálida tornou-se preta e carbonizada numa velocidade visível a olho nu. Em menos de 2 segundos, desintegrou-se numa pilha de cinzas negras no chão. Enquanto isso, no abrigo, instalou-se um silêncio mortal e estranho. Os olhos de todos estavam fixos naquela mancha carbonizada restante. E então se viraram subitamente para a elevação. Para aquele garoto familiar e ao mesmo tempo estranho. Relâmpago Lin Mao. Lin Mao. Ele é capaz de invocar relâmpagos. Os olhos de algumas garotas que antes estavam escondidas atrás brilharam instantaneamente.
Como se estivessem agarrando a última tábua de salvação. Lin Mao, Li Meng. Voltem, por favor. Nós erramos. Foi nossa culpa antes. Você nos perdoa, está bem. Song Yuei, vendo que sua posição estava ameaçada, apontou para Lin Mao e xingou. Lin Mao, não se anime. Ter uma habilidade especial é grande coisa. Garotas, não acreditem nele. Ele só quer nos enganar para nos aproximarmos. Nos tratar como escravos. Song Lei. Cala a boca. Agora entendi. Foi você que nos incitou a excluir Lin Mao. Se não fosse por você, Lin Mao nunca teria ido embora. Como chegamos a esse ponto? Uma garota disse furiosamente a Song Yuei. Em seguida, virou-se e gritou para Lin Mao, que estava distante. Lin Mao, fomos enganados por Song Lexin. Agora sabemos que erramos. Vamos rápido. Dizendo isso, Liu Qian e outras 4 garotas saíram da entrada da caverna. Correram rapidamente em direção à colina onde Lin Mao estava. Como resultado dessa corrida, alguns zumbis que estavam rondando a entrada da caverna foram atraídos. E vieram em direção a eles. Ao ver isso, o sorriso no rosto de Liu Qian congelou. E ela gritou para Lin Mao. Lin Mao, nos ajuda a limpar isso rápido. Somos seus colegas, afinal. Enquanto isso, no alto do morro, você cruzou os braços. Imóvel, observando silenciosamente ao longe. Os zumbis se aproximando cada vez mais das 4 garotas. As outras 4 garotas perceberam que algo estava errado. E também começaram a gritar. Mas os zumbis já haviam formado um cerco. Cercando-as, Liu Qian entrou em pânico. E disse em tom rude. Lin Mao, age logo. Nós viemos para nos juntar a você. Liu Qian disse enquanto empurrava a colega ao lado. Tentando chamar a atenção dos zumbis. Mas, depois de alguns passos, foi pega pelos zumbis novamente. Logo, gritos agudos e sons de mordidas ecoaram por todo o vale. E nesse momento, você, que estava no topo da colina, chegou à entrada do abrigo. Seu olhar varreu a entrada. E, vendo rostos familiares, disse. Eu não sou uma santa. Não tenho interesse em abrigar um monte de inúteis preguiçosos. Quer entrar no meu abrigo? Tudo bem. Mas precisa mostrar seu valor. Esta é a última vez que falo hoje. Quem quer viver? Saia por conta própria. Comida e bebida à vontade. Ao ouvir isso, Song Yuei disse imediatamente. Não acreditem nele, pessoal. É uma armadilha. Ele só quer nos enganar para sair e alimentar os zumbis. Pensem no Liu Qian e nos outros. Assim que disse isso, a multidão ficou em um silêncio mortal. Depois do horror que acabaram de ver, ninguém ousava ter certeza de qual era realmente o padrão de valor de Lin Mao. Naquele momento, uma voz quebrou o silêncio. Eu quero me juntar a Li Ruiyue. Você está louco. Você não viu como Liu Qian e os outros morreram. Lin Mao não vai nos salvar de jeito nenhum. Não ir com ele. Ficar na caverna esperando a morte. Dito isso, Li Ruiyue virou-se e foi direto para o lado de Lin Mao. Vendo isso, Wenrou rapidamente entregou uma tigela de sopa de macarrão a Li Ruiyue. Em seguida, também entregou um contrato. Li Ruiyue olhou para o macarrão na sopa. Engoliu saliva. É timo pensar 2 vezes. Assinou seu nome diretamente no contrato. Parabéns, hospedeiro, por acolher com sucesso a segunda membro de nível deusa. Recompensas sendo distribuídas. Talento, controle de matéria por telecinese. Recompensa, 500 caixas de penicilina. 5.000 sacos de arroz voang. Aviso especial. Os materiais foram armazenados no espaço do sistema e podem ser retirados a qualquer momento. Inacreditável, tem arroz. Depois de várias semanas. Finalmente posso comer arroz cozido. Você suprimiu a alegria em seu coração. Em seguida, olhou para Li Ruiyue. Beba a sopa rápido. Daqui a pouco te levo para o abrigo. Li Ruiyue parece que não come há 2 anos e meio. Em 2 ou 3 goles, bebeu toda a sopa. E então fica olhando fixamente para Lin Mao. Para onde vamos agora? Para o abrigo. Dizendo isso, você abraça a cintura de Wenrou e Li Ruiyue, uma em cada mão. Decola. E avança em alta velocidade no ar. Nesse momento, um rugido ensurdecedor vem da floresta densa abaixo. Suas pupilas se contraem. Você para abruptamente com telecinese. De repente, uma rocha gigante com mais de 1 metro de diâmetro veio assobiando de baixo para cima. Passou raspando pelo rosto de Li Ruiyue. Você franziu a testa e olhou para baixo. Avistou um zumbi muscular de 2 andares de altura, que os encarava ameaçadoramente. O zumbi muscular era todo verde. De sua boca escorria um líquido fluorado com cheiro fétido. Mutação. Entre os zumbis, ainda é elite. Ouvi Song Lei dizer. Parece que este é o chefe regional da lua de sangue desta vez. Li Ruiyue acrescentou ao lado. Ao ouvir isso, seus olhos brilharam. Justamente estava faltando um parâmetro para avaliar sua própria força. Queria ver quanto tempo esse zumbi-leão rei aguentaria. Abrace-me com força rapidamente. Você disse com voz grave. As 2 meninas imediatamente agarraram firmemente sua cintura. Em seguida, você, como um bombardeiro em mergulho, disparou em direção ao alvo. Enquanto isso, o zumbi gigante abaixo rugiu novamente. Seus braços robustos arrancaram uma rocha ainda maior.
Lançou-a em direção a vocês no ar. No entanto, você não se esquivou. Apenas viu-se você levantar a mão esquerda. Abrir os 5 dedos. No momento seguinte, uma força dourada se concentrou em seus 5 dedos. A rocha que vinha uivando parou abruptamente a 45 metros dos 3. Não conseguia mais avançar nem meio centímetro. Já que você gosta tanto de pedras, então devolvo para você. Você balançou a mão esquerda com força, jogando a rocha. E ela refletiu de volta em uma velocidade extremamente rápida. A rocha bateu violentamente no peito do zumbi gigante, explodindo em inúmeros fragmentos. O Rei Leão foi atingido e recuou 2 passos. Com o peito afundado, uma grande quantidade de sangue preto espirrou por todo o chão. O Rei Leão olhou fixamente para Li Mao com surpresa, como se fosse a primeira vez que encontrava uma criatura que o superava em força. Em seguida, ele bateu freneticamente no chão com os braços, causando um tremor de terra. Parece que você só tem essa habilidade. Você sorriu com desprezo, com um movimento da mão direita. 3 raios de luz azul-branca rasgaram o céu, atingindo precisamente a cabeça do Rei Leão. A pele e a carne do Rei Leão queimaram e explodiram. Fumaça preta subiu em rolos. A perna esquerda estava completamente carbonizada. Mas o instinto de zumbi ainda o impulsionou a atacar os 3. Sua vitalidade é bem forte, hein? Você bufou com desdém. Juntando as mãos, um par de mãos gigantes invisíveis apareceu no ar, segurando firmemente as pernas do Rei Leão. Você aproveitou para flutuar no meio do ar. O trovão se condensava em suas mãos e timo parar, até que se transformou em uma rede de lanças de trovão, emitindo um som agudo de estalo. Poder do trovão, vá! A lança de trovão foi solta, como um raio de luz, atravessando diretamente o peito do zumbi. O corpo colossal caiu com um estrondo, levantando uma nuvem de poeira. Nesse momento, Li Rui olhava fixamente para baixo, para aquele corpo ainda fumegante, e ergueu o olhar para Li Mao. Até que ponto esse homem era forte? Enquanto isso, Venrou perguntou preocupada a Recon. Você está bem? Estou bem. Só gastei um pouco de energia física. Desça e veja os espólios. Então você usou a telecinese para descer lentamente com os 2. E naquele momento, o cadáver do Rei Leão ainda exalava calor. Você estendeu a mão e tocou o corpo do Rei Leão. No segundo seguinte, o cadáver do Rei Leão se desintegrou em cinzas. Em seu lugar, surgiu um selo de território antigo. E 5 frascos de elixir de despertar de alta qualidade. O selo de território flutuava ali. Item essencial para estabelecer um abrigo. E símbolo de identidade do líder do abrigo. Quem tomar o elixir de despertar de alta qualidade pode despertar e aprimorar seu talento. Olhando para a notificação do sistema, seus olhos brilharam. Este token de território permite negociar no canal, obter informações e gerenciar o abrigo. Somente com este token é que se pode ser considerado um verdadeiro administrador do abrigo. Quanto ao elixir de despertar de alta qualidade, será entregue diretamente para Venrou. E Li Rui o usará para despertar. Dessa forma, com 3 supremos em uma só casa, você mesmo passa a ser considerado um abrigo de alto nível. Logo após os 3 retornarem ao abrigo, você vinculou diretamente o token de território. Vinculação bem-sucedida. Abrigo número 0718121. Administrador do abrigo, Limo. Nível baixo. Nenhum edifício extra. Pessoal do abrigo, 3. Pontos de sobrevivência, 1000. Atualizar abrigo. Nível do abrigo, 1 seta apontando para a direita 2. Pontos de sobrevivência necessários, 500. Num piscar de olhos, todo o abrigo se renovou. Lin Rui e Venrou olharam espantadas para tudo diante delas. Ficaram maravilhadas. Você viu a expressão de surpresa delas. E não deu muitas explicações. Em seguida, você jogou para elas a comida e a água do dia. E você mesmo voltou para a caverna para estudar o sistema do abrigo. Nesse momento, dentro do antigo abrigo, Song Yuan conheceu um homem pelo canal de comunicação. Queria conseguir algum benefício desse homem. Ela, falando no aparelho, e esforçou-se para deixar a voz mais doce possível. Aqui temos 30 irmãs, todas muito obedientes. Se você realmente me der alguns suprimentos, elas com certeza vão te servir direitinho. E do outro lado da comunicação veio uma voz masculina rouca, carregada de um sorriso oleoso. Fique tranquila, senhorita Song. Eu, velho Wang, também sou uma pessoa conhecida no canal. Se prometi os suprimentos, com certeza vou dar. Já estou chegando. Você pode ficar tranquila. 2h30 depois. Um balão de ar quente desceu lentamente do alto do abrigo. Um velho de baixa estatura desceu do balão. Seu olhar passou pelas garotas lá dentro como se estivesse inspecionando mercadoria. Por fim, parou em Song Lei. Você é a senhorita Song. Song Yuan, com coragem, deu um passo à frente. O senhor é o Sr. Wang. Eu sou Song Lei. O patrão Wang caminhou até ela. De repente, estendeu a mão e segurou seu queixo. A aparência não é ruim, nada mal. Ouvi dizer que há um rapaz muito rico aqui. E com superpoderes. Song Yuan assentiu rigidamente. Ela de repente percebeu que a situação parecia estranha. Senhorita Song, não se assuste. Sempre fui gentil com as damas. Fique tranquila.
Aquele moleque, nós cuidaremos dele. Quanto aos seus amigos, também cuidarei deles. Na manhã seguinte, você pegou 2 garrafas de líquido de despertar. Entregou a Venrou e Lin Rui. De acordo com a introdução do sistema, os talentos das duas são, respectivamente, toxicidade, percepção e telecinese. Todos são bons dons. Quanto às 3 garrafas restantes de líquido de despertar, você pretendia tomar todas elas, para ver se o dom teria alguma mudança. Venrou pegou a garrafa e disse um pouco hesitante: Limo, essa coisa é muito valiosa, não é? Você mesmo não vai usar. Não se preocupe. Ainda tenho 3 garrafas. Dizendo isso, você pegou uma garrafa casualmente e a engoliu de um gole. Ao mesmo tempo, Venrou e Li Rui também começaram a brilhar. E o ar ao redor de Li Rui ondulou. Alguns pequenos seixos flutuaram lentamente, girando ao redor dela. Já havia despertado um controle telepático inicial. Foi nesse momento. Uma energia violenta explodiu dentro de você. Faíscas azuis e brancas incontroláveis rodearam seu corpo. E o céu que antes estava limpo explodiu de repente. Como um trovão. Com você como centro. O ar num raio de 100 metros se distorceu e ondulou. Arcos elétricos densos queimaram o chão, deixando-o todo preto. De repente, um painel do sistema apareceu na sua frente. Detectado. Hospedeiro consumiu despertar de alta pureza. E a Sheng-San ultrapassou o limite. Talento atualizado. Controle de trovão subiu de LV1 para LV3. Nova forma desbloqueada. Forma de Deus do Trovão, aumenta drasticamente o poder do trovão por um curto período. Corporificação parcial em elementos, controle telecinético ganhou parte da experiência. Controle telecinético subiu de LV1 para LV2. Precisão, mais 30%. Força de controle, mais 50%. Alcance, plus 20%. Neste momento, você flutuava no ar, sentindo a nova energia que jorrava dentro do seu corpo, e viu um arco elétrico se ramificar e enrolar em seus dedos. Finalmente, condensando-se em uma pequena faca feita inteiramente de raios. Em seguida, a pequena faca flutua ao seu redor como um espírito. Logo depois, você balança a mão casualmente. A pequena faca é lançada, explodindo uma enorme rocha a 300 metros em pedaços. Sentindo esse poder impressionante, seus olhos brilham com excitação. Então esse é o poder do LV3. Agora, vamos testar o poder do modo Deus do Trovão. Enquanto isso, no abrigo de Limau, no fundo de uma floresta a 2 km de distância, um homem-pássaro de cabelos amarelos está agachado em um galho de árvore, mastigando raízes de grama com impaciência. Cabeça de cachorro. Tem certeza que é por aqui? E embaixo da árvore, uma criatura humana com cabeça de cachorro estava deitada de bruços no chão, farejando intensamente. Claro que sim. Os traços de energia que aquele garoto deixou são muito evidentes. É ele que o chefe está procurando. Assim que ele terminou de falar, de repente, um trovão ensurdecedor veio de longe. Os dois viraram a cabeça ao mesmo tempo. Viram que na cordilheira não muito distante, os trovões ressoavam incessantemente. Que espetáculo barulhento! Angmo arregalou os olhos. Surpreso, exclamou: caramba! Isso não poderia ser o barulho que aquele garoto fez, né é? Cabeça de cachorro apressou-se a dizer. As flutuações de energia coincidem. É ele, rápido. Ele está avançando de nível. Vamos aproveitar que ele está fraco para capturá-lo. Cabelo amarelo. É timo dizer nada. Abriu as asas e mergulhou de cabeça nas nuvens de trovão. Mas assim que entrou na zona de relâmpagos, encontrou os olhos de Lin Mao. Apenas uma lança de relâmpago derrubou Cabelo amarelo do ar, fazendo-o desmaiar. O homem-cachorro que vinha atrás ficou extremamente surpreso. De repente, sentiu que havia batido em uma parede de ar. Em seguida, uma mão invisível o agarrou e o trouxe até você. Pif. No começo, achei que tinha machucado alguém por acidente. Mas agora parece que vocês dois têm intenções ocultas. Diga, quem te enviou? Qual é o seu objetivo? Por que vieram parar aqui? O senhor é Song Le. Primeiro, ele se aliou ao patrão Wang para tramar contra os colegas de classe. Também disse que o senhor tem muitos grupos de recursos. E que outras pessoas viriam atacar você. Ao ouvir essas palavras, a intenção assassina que fervia no fundo dos seus olhos de repente solidificou-se, transformando-se em um brilho frio e sinistro. Não muito longe, o Enrou e Li Rui ouviram claramente toda a conversa. Eles cerraram os punhos em segredo, felizes por terem feito a escolha certa, ao seguir Li Mao e se afastar de Song Yuen e dos outros. Enquanto isso, do outro lado, o cabelo amarelo ficou tão assustado que imediatamente fez PUF. Caiu de joelhos no chão e bateu repetidamente a cabeça. Com a voz chorosa, gritou: Senhor, eu, pequeno, não soube reconhecer sua grandeza. Imploro que o senhor, com sua imensa generosidade, poupe esta vida miserável de cachorro. No entanto, você não deu atenção ao loiro. Em vez disso, ergueu a mão direita. E na ponta dos dedos, reuniu-se uma ofuscante luz azul de relâmpago. Com um movimento de mão, num instante, 2 dragões de trovão azuis, tão grossos quanto baldes, desceram do céu com rugidos ensurdecedores e caíram pesadamente sobre o loiro e o homem-cachorro. A força violenta do trovão envolveu instantaneamente os corpos dos dois. Em apenas alguns segundos,
Esses dois sujeitos foram fulminados pelo relâmpago, reduzidos a cinzas, deixando apenas 2 manchas de cinza preta com cheiro de queimado. Então você se virou. Seu olhar pousou sobre Venrou e Li Rui. Agora vou dar uma olhada no antigo abrigo. Vocês duas fiquem tranquilas aqui. Venrou ouviu. E disse respeitosamente: Nós entendemos. Pode ir tranquilo. Ficaremos aqui, esperando o senhor voltar. Você acenou levemente com a cabeça. Um leve brilho azul envolveu seu corpo. E seu corpo se ergueu no ar, voando rapidamente em direção ao antigo abrigo. Enquanto isso, na floresta ao redor do antigo abrigo, On Yuyan, junto com 5 colegas, correm desesperadamente para frente. Don Yuyan, enquanto corre, examina o ambiente ao redor com um olhar vigilante. De repente, um som sibilante vem de todas as direções, quebrando o silêncio da floresta. No segundo seguinte, um grupo de homens de aparência feroz emerge da floresta, formando rapidamente um círculo de cerco, bloqueando completamente todas as suas rotas de fuga. Vendo esta cena, as garotas que estavam fugindo com On Yuyan têm seus olhos tomados por um profundo desespero. Foi nesse momento de desespero que uma figura apareceu de repente no ar. E a pessoa no ar era precisamente Lin Mao, que chegara apressado. Ao ver a chegada de Lin Mao, os olhos de On Yuyan brilharam instantaneamente. E uma fraca esperança brotou em seu coração. As várias pessoas que estavam originalmente se aproximando lentamente de On Yuyan e as outras, ao ver Lin Mao no ar, pararam seus passos um após o outro. Levantaram a cabeça confusos e olharam para Lin Mao. Um dos homens fortes que liderava o grupo acenou com a mão. E gritou em voz alta: Irmãos, primeiro, segurem esse garoto. Depois levem essas garotas de volta para matar. Assim que ele terminou de falar, dezenas de capangas brandiram suas armas. E, como uma maré, avançaram em direção a Lin Mao. No entanto, eles mal haviam dado alguns passos, quando você, no ar, ergueu lentamente a mão direita. O céu escureceu de repente. Nuvens escuras se reuniram rapidamente. Incontáveis relâmpagos grossos e poderosos, como dragões azuis, rasgaram o céu, e desceram dos céus com uma aura de destruição apocalíptica, atingindo algumas pessoas abaixo. Aqueles que antes eram ferozes e ameaçadores, instantaneamente se transformaram em cinzas. E On Yuyan, ao ver isso, o choque em seu coração foi avassalador. Seu coração batia descontroladamente. Após alguns segundos, On Yuyan conseguiu conter a tempestade em seu peito. Recuperou a compostura. Caminhou rapidamente até Lin Mao. Com a voz ainda trêmula, disse: Lin Mao, obrigada por vir nos salvar. Caso contrário, certamente teríamos sido presos por eles. Não ouso imaginar as consequências. Ainda há muitos colegas que não conseguiram escapar. Ainda estão presos lá dentro. Pelo fato de sermos colegas de classe, você pode voltar e salvá-los. Nesse momento, você curvou os lábios em um sorriso frio. Deu uma bufada de desdém. Seu tom estava cheio de sarcasmo sobre a camaradagem entre colegas. Naquela época, vocês todos ficaram olhando enquanto eu era expulso por Song Lai. Como é que não pensaram na amizade? Essas palavras foram como uma faca afiada que perfurou profundamente o coração de On Yuyan. Envergonhada, ela baixou a cabeça. Seus dedos apertavam firmemente a barra da roupa. Timo palavras para responder. Mas ao pensar na crueldade do Bozong e seu grupo, On Yuyan tomou uma decisão firme. Mordendo os lábios pálidos, levantou a cabeça novamente. Quando você foi embora naquela época, nós não imploramos por você. Foi nossa culpa, eu peço desculpas. Mas quem realmente estava contra você era Song Lei e suas amigas. Ela também conspirou com o Chef Wang contra você. Você não quer justiça. Depois que essas palavras foram ditas, o local caiu em um silêncio mortal. On Yuyan olhou para seus olhos frios. E soube que suas palavras provavelmente não o comoveriam. Com o coração apertado pela urgência, de repente, estendeu a mão e agarrou o pulso de Lin Mao, dizendo com a voz embargada de choro: Se Lin Mao, se você puder ir salvar aqueles colegas de classe, eu estou disposta a fazer o que puder para te ajudar. Não importa o que for. Eu farei o que você disser. Ao ouvir isso, você finalmente desviou o olhar para ela e a examinou detalhadamente. Em seguida, Timo a expressão abriu o painel do sistema. Nome: On Yuyan. Idade: 21 anos. Aparência: 95 pontos. Figura: 96 pontos. Talento especial: fortalecimento físico. Experiência amorosa: 0. Pontuação geral: 95. Olhando para o painel do sistema, você franziu levemente a testa. Suspirou baixinho. Disse com um tom um pouco mais suave: Tá bom, eu aceito. Em seguida, você ergueu os olhos para On Yuyan e para as garotas atrás dela. Disse com um tom frio: Se não quer morrer, fiquem quietas aqui. Depois de deixar essa frase, você se virou e caminhou em direção ao antigo abrigo. On Yuyan enxugou as lágrimas às pressas e apressou-se para te seguir. Enquanto isso, dentro do antigo abrigo, Song Yuan estava de braço dado com o braço gordo e mole do Chef Wang, caminhando juntos até as moças que estavam amarradas. O Chef Wang se agachou lentamente. Depois de dar uma olhada ao redor, ele se levantou vagarosamente, virou-se para Song Yuan e deu um sorriso. Muito bom, muito bom. Todas são jovens garotas. Este trabalho foi bem feito.
Você, garota, sabe trabalhar bem. Nesse momento, o abrigo, que antes estava razoavelmente iluminado. De repente, a luz escureceu bruscamente. O Sr. Ong franziu a testa instantaneamente. De repente, ele olhou em direção à entrada do buraco. Ele viu duas figuras, uma atrás da outra, contra a luz, paradas na entrada do abrigo. O Sr. Ong olhou para Lin Mao e Yon Yuyan, que apareceram de repente na entrada. E com a expressão sombria, disse: Você é aquele tal de Lin Mao, não é? Já que conseguiu ficar aqui. Isso significa que aqueles que enviei já foram eliminados por você. Você soltou uma risada de escárnio. E caminhou lentamente, e pressa, para dentro da caverna. Dizendo enquanto andava: Se aquela corja de maltrapilhos eram os subordinados que você mencionou. Então é verdade que eles não vão voltar. Assim que essas palavras terminaram, os olhos do cabelo amarelo brilharam com uma frieza assassina. E ele deu uma ordem com o olhar, fazendo com que os capangas que já haviam cercado Lin Mao agissem. Um por um, aqueles capangas tornaram a mostrar suas faces ferozes, rugindo e avançando contra Lin Mao. Vendo isso, você ergueu o braço levemente e acenou com a mão de forma casual. Vários raios azuis ofuscantes cortaram o ar instantaneamente. Atingiram precisamente algumas pessoas. Em apenas alguns segundos, aquelas pessoas se transformaram em cinzas. Song Yuan, que viu essa cena do outro lado da caverna, tinha o rosto tão sombrio que parecia que a água iria pingar. Maldito Lin Mao. Se você tivesse mostrado esse poder antes, como eu poderia ter-te expulsado? Enquanto isso, o chefe Wang, olhando para as cinzas no chão, não apenas não sentiu medo, mas de repente começou a rir alto para o céu. Quem diria? Quem diria que neste lugar miserável ainda existiria um desperto de nível LV2? Não é à toa que meus subordinados não foram páreo para você. Enquanto falava, o corpo antes rechonchudo do chefe Wang começou a inchar visivelmente. A pele ficou áspera e dura. Em um piscar de olhos, ele se transformou em um pequeno gigante de quase 3 metros de altura, exalando uma aura feroz por todo o corpo. Prepare-se para morrer. O chefe Wang soltou um urro bestial e partiu em disparada em sua direção. Você torceu os lábios com desdém. Ergueu lentamente a mão e abaixou suavemente. Vários trovões ecoaram ao comando, atingindo violentamente o chefe Wang. A luz do relâmpago explodiu. A poeira se espalhou. Quando a poeira se dissipou, o chefe Wang olhou para baixo e viu os ferimentos insignificantes em seu corpo. Levantou a cabeça e soltou uma risada arrogante. Esse ataque fraco para mim é apenas uma cócega. Cócegas. Então tenta aguentar este golpe. Trovão avassalador. Neste momento, raios azuis violentos fervilham loucamente em sua palma, condensando-se em uma esfera de trovão com quase meio metro de diâmetro. Uma luz ofuscante ilumina toda a caverna. Uma pressão aterrorizante varre todo o local. O ar foi rasgado pela corrente elétrica, produzindo um som crepitante. Logo em seguida, você arremessou a esfera de relâmpago contra o chefe Wang com um movimento brusco. E o chefe Wang, que instantes antes ria descontroladamente, agora estava com o rosto cheio de pavor. Ele instintivamente ergueu os braços, protegendo-se firmemente à frente do corpo, e esforçando-se ao máximo para tentar bloquear aquele ataque. No momento seguinte, um estrondo ensurdecedor explodiu. A caverna inteira tremeu violentamente. A luz do relâmpago devorava tudo. O chefe Wang soltou um grito agudíssimo e lancinante. Seu corpo volumoso foi instantaneamente engolfado pela luz do relâmpago. Quando a fumaça e a poeira lentamente se dissiparam, o chefe Wang, antes arrogante e dominador, teve ambos os braços estilhaçados pela explosão. O corpo todo carbonizado, caído no chão, contorcendo-se de dor, gemendo, e nenhum vestígio de sua arrogância anterior. Você permaneceu com a expressão calma. Caminhou passo a passo até a frente do chefe Wang, olhando para ele de cima. O chefe Wang olhou com medo para você. Com a voz rouca, implorou por clemência. Eu errei. Eu sei muitos segredos. Posso ser seu informante. Passar informações para você, contanto que você me solte. Antes que eu o deixasse terminar, você de repente pisou com força. Um som abafado de osso quebrado soou. A luta do Sr. Wang parou abruptamente, completamente movida. Em seguida, você ergueu os olhos, e seu olhar frio se voltou diretamente para Song Yuan, que estava encolhida no canto. Quando ele sentiu aquele olhar frio seu, o corpo de Song Yuan tremeu violentamente, incontrolavelmente. Ele se virou e tentou fugir para o fundo da caverna. Mas assim que ele levantou o pé, foi subitamente agarrada pela nuca por uma besta invisível e poderosa, arrastando-a lentamente para a sua frente. Nesse momento, a pressão mortal que emanava de você fez Song Yuan desabar pesadamente no chão, ajoelhando-se no chão frio. E Song Yuan rastejou desesperadamente até seus pés, implorando a Lin Mao com lágrimas e ranhos correndo. Eu errei. Eu realmente sei que errei. Por favor, seja magnânimo e me perdoe. Desta vez, de agora em diante, farei tudo o que você mandar. Estou disposta a ser sua serva, de boa vontade. Você se agachou lentamente, olhando para ela de cima. Alguém como você? Para que eu quero alguém como você? Assim que ele terminou de falar, sua mão fez um gesto leve no ar. Aquela mão invisível e grande agarrou instantaneamente o pescoço de Song Yuan. Ouviu-se um estalo seco.
O pescoço se torceu em um ângulo bizarro, o corpo de Song Yuan caiu molemente no chão, completamente imovída. Depois de eliminar Song Yuan, você desviou o olhar para as outras garotas e falou lentamente: se vocês querem me seguir, assinem este contrato. Depois de dizer isso, você tirou uma pilha de contratos prontos do espaço do sistema e a entregou para a garota da frente. As garotas rapidamente pegaram os contratos. Começaram a ler avidamente. Mas quanto mais liam, mais feias ficavam suas expressões. Enquanto todos hesitavam, On Yuyan, que estava em silêncio há muito tempo, se aproximou. Pegou um dos contratos. Seus olhos percorreram as cláusulas. É timo hesitar por um segundo. Ela disse com voz firme: eu assino. On Yuyan pegou a caneta e assinou seu nome de forma rápida e decisiva no final do contrato. No momento em que ela assinou o nome, o som do sistema soou. Parabéns, hospedeiro, por acolher com sucesso o terceiro membro nível deusa. Recompensa sendo distribuída, pacote intermediário de talento, itens de fortalecimento físico. Recompensa, 1000 caixas de latas de uso geral. 50 barracas para atividades ao ar livre. Aviso especial. Os suprimentos foram armazenados no espaço do sistema e podem ser retirados a qualquer momento. Nesse momento, algumas garotas olhavam para On Yuyan e assinaram o contrato timo hesitação. Todas elas, uma após a outra, pegaram a caneta e assinaram seus nomes no contrato. Você lançou um olhar para as garotas que não queriam ir com você. Seus olhos não demonstravam a menor perturbação. E, com as demais, deixou aquele abrigo. Enquanto isso, no abrigo, Venrou e Li Ruyu estavam sentadas junto à fogueira. Quando, de repente, passos nítidos ecoaram da entrada da caverna. As duas se levantaram quase ao mesmo tempo e dirigiram o olhar para lá. Viram você trazer uma dúzia de garotas de volta ao abrigo. Elas se aproximaram rapidamente. Venrou olhou para On Yuyan e as garotas atrás dela. Já que vocês também vieram. Todos aqui são do mesmo abrigo agora. Espero que daqui para frente convivam bem. E não deixem acontecer de novo aquelas desavenças de antes. On Yuyan mordeu o lábio, lembrando de tudo que aconteceu. Seu coração estava cheio de culpa. Ela assentiu levemente. E você foi o primeiro a dar um passo para dentro do abrigo. Nesse momento, uma voz mecânica e fria do sistema soou em sua mente. Detectado aumento significativo no número de pessoas no abrigo. Pontos de sobrevivência disponíveis. Para atualizar as cabanas de madeira na periferia do abrigo, consuma 500 pontos de sobrevivência. Deseja atualizar. Assim que a voz terminou, uma luz branca tênue brilhou no terreno aberto na periferia do abrigo. Depois que a luz branca se dissipou, 15 cabanas de madeira simples, mas organizadas, apareceram do nada. Estruturas de toras brutas, cobertas por tábuas grossas, dispostas em fileiras no terreno. Pareciam muito ordenadas. Nesse momento, On Yuyan e as garotas atrás dela ficaram completamente atônitas. Elas arregalaram os olhos, a boca ligeiramente aberta, os olhos cheios de novidade e choque. Não conseguiam evitar estender a mão para tocar as tábuas da cabana. Sentindo a textura real, seus corações foram tomados por ondas de choque. De repente, uma palma nítida e clara, instantaneamente trouxe os pensamentos de todos de volta. Don Yuyan e os outros recobraram o juízo subitamente. Apressadamente desviaram o olhar, e em uníssono olharam para você. Você lentamente percorreu a todos com o olhar. Por fim, fixou-se em Venrou e seus dois companheiros e disse: agora que o abrigo tem mais gente, as regras precisam ser estabelecidas. É timo regras, não há ordem. Quem quiser sobreviver bem, precisa obedecer às regras. A partir de agora, todos serão divididos em 3 equipes. Venrou fica responsável pela equipe de vida. Li Ruyu fica responsável pela equipe de proteção. On Yumao será responsável pela equipe de suprimentos. Cada um cuide bem de seus membros. E façam bem o que lhes compete. Os 3 ouviram suas instruções. É timo nenhuma hesitação. Responderam em uníssono. Na manhã de sol escaldante. A névoa da montanha ainda não havia se dissipado. A equipe de vida de Venrou já havia preparado o café da manhã cedo. Depois que todos terminaram o café, você foi diretamente até On Yuyan e Li Ruyu e disse: vou sair daqui a pouco para verificar o ambiente ao redor. Conhecer a topografia da região. Vocês duas vão comigo. Em seguida, as duas se arrumaram rapidamente e saíram do abrigo com você. Mal tinham saído do abrigo e andado um pouco, Li Ruyu rapidamente alcançou seus passos. Levantou a mão e apontou diagonalmente para a frente. Ontem, quando Venrou e eu eliminamos os zumbis ao redor, senti que aquela área estava estranha. Nós duas não ousamos entrar. Você seguiu a direção do dedo dela e olhou para cima. E viu uma densa floresta negra se estendendo não muito longe. Completamente diferente das árvores verdes e exuberantes ao redor. Acima dela, pairava uma aura negra sutil, exalando uma estranheza indescritível. Você franziu a testa, após pensar por alguns segundos. Diz em tom grave: esta área não fica longe do abrigo. Não importa o que esteja escondido lá dentro. Devemos ir investigar a fundo. Assim que termina de falar, você dá um passo em direção àquela floresta sinistra. Li Ruyu e On Yuyan trocam um olhar. E imediatamente o seguem. Os 3, mal pisam na borda da floresta. Um repentino e estridente som de grasnidos ecoa.
Dezenas de corvos voam para cima entre os galhos retorcidos. O som das asas batendo e os gritos lúgubres ecoam na floresta silenciosa. Li Ruiu e Yon Yuyan, que estavam atrás, sentiram um aperto no coração. Instintivamente, deram alguns passos na direção de Lin Mao. Ficaram ainda mais próximas dele. Os três caminharam pouco mais de 100 metros para dentro da floresta. Seus passos, no entanto, pararam abruptamente. Yon Yuyan, vendo isso, sentiu um sobressalto no coração. Apressou-se em baixar a voz. Perguntou, por que parou de repente? Descobriu algo errado. Você franziu a testa, virou a cabeça e olhou para ela. Exceto pelo som daqueles corvos quando entramos. Durante todo o caminho não houve nem canto de pássaros nem zumbido de insetos. Isso não fazia o menor sentido. Antes mesmo de terminar a frase, suas pupilas se contraíram repentinamente. Levantou a mão e ativou a telecinese. Uma força invisível envolveu instantaneamente Yon Yuyan ao seu lado. E a arremessou violentamente em direção à árvore grande na diagonal atrás. Ela bateu com força no tronco grosso da árvore. Quando ele se apoiou com dificuldade para se sentar, e levantou os olhos para olhar, um frio percorreu seu coração instantaneamente, subindo da sola dos pés até o topo da cabeça. Ele viu o chão onde estava há pouco se abrir de repente. Um verme gigante irrompeu violentamente do solo, um corpo escuro coberto de muco pegajoso. Em cima da cabeça, uma boca enorme e sanguinolenta, repleta de dentes serrilhados finos. Presas afiadas se abrindo e fechando em direção a um lugar vazio. Naquele momento, Yon Yuyan sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Olhando para a fenda sinistra, ainda com o coração tremendo de susto. E a enorme minhoca, vendo sua presa desaparecer de repente, emitiu um rugido baixo e rouco. Seu corpo grosso se contorceu violentamente. E rapidamente recolheu-se de volta à fenda no chão. No instante em que a minhoca se retraiu, de repente, sons de grunhidos, sei, vieram das florestas ao redor. Inúmeros zumbis saíram de trás das árvores. Ao ver isso, Li Ruiu franziu a testa. Taisho ativou sua força mental e a direcionou diretamente para a frente. À cabeça do zumbi. Apenas um estalo nítido foi ouvido. A cabeça do zumbi explodiu como uma melancia esmagada. Suco preto espalhou-se por todo o chão. Li Ruiu rangeu os dentes e disse, maldição. Esses caras já estavam escondidos aqui há muito tempo. Armaram uma armadilha. Só estavam esperando a gente cair nela. Antes mesmo de terminar de falar. Mais zumbis já estavam se jogando para perto. E vários sons de terra rachando vinham de todos os lados. Vermes gigantes estavam à espreita no subsolo para atacar de surpresa. Diante do exército denso de zumbis e dos vermes escondidos no subsolo. Você não mudou a expressão. Levantou a mão no ar vazio. E uma poderosa telecinese se espalhou instantaneamente. Como uma rede invisível envolvendo todos os zumbis à sua frente. No segundo seguinte, as cabeças daqueles zumbis, como melancias maduras, explodiram uma por uma. Líquido verde e fétido espirrou para todos os lados. Em seguida, seu olhar varreu o chão, localizando com precisão algumas áreas onde a terra estava levemente elevada. Então ergueu a mão e agarrou. E várias correntes de poder psíquico perfuraram violentamente o solo, arrancando diretamente do subsolo aqueles vermes gigantes, que estavam prestes a emergir, suspensos no ar. Imediatamente, o poder psíquico se contraiu bruscamente, e um som de ossos sendo triturados, que causava arrepios, ecoou. Aqueles vermes foram torcidos e partidos em 2 pedaços à força. Em apenas alguns segundos, a floresta, que antes rugia incessantemente, voltou ao silêncio mortal. O chão estava repleto de corpos de zumbis e restos dos vermes. Uma verdadeira bagunça. Yon Yuyan se apoiou no tronco de uma árvore e se levantou. E caminhou rapidamente até você. Quando estava prestes a falar, o chão sob seus pés de repente tremeu violentamente. Como se algo enorme estivesse se movendo sob a terra. Vocês três ergueram os olhos e olharam. Suas expressões mudaram drasticamente. E viram que na floresta à frente, uma quantidade de zumbis e vermes gigantes várias vezes maior do que antes jorrou. E avançou loucamente em direção a vocês três. Você olhou para aqueles monstros que cobriam o céu e a terra à sua frente. Um sorriso frio se curvou no canto da sua boca. Parece que o sujeito que está por trás de tudo controlando é bastante cauteloso. Ele quer nos desgastar com uma tática de onda humana. Ele queria ver se aquele sujeito ainda conseguiria continuar invocando. Em seguida, ele ergueu lentamente a mão direita. Na palma da mão, violentos relâmpagos azuis fervilhavam loucamente, emitindo um zumbido elétrico. A luz azul ofuscante iluminou instantaneamente a floresta escura. Com um movimento sombrio e violento, ele ergueu a mão e a abaixou. Dezenas de raios tão grossos quanto braços rasgaram o céu instantaneamente. Como dragões azuis gigantes. Com uma aura de destruição avassaladora. Atingindo pesadamente os zumbis e vermes que avançavam. Por onde os raios passavam. Instantaneamente ouviam-se gritos lancinantes e sons de queimadura crepitante. Os corpos dos zumbis e vermes carbonizavam e explodiam na luz dos relâmpagos, transformando-se em cinzas. Mas antes que todos pudessem respirar aliviados, da floresta à frente surgiram novamente novos zumbis e vermes. Ainda numa aparência interminável, avançando em direção aos três. E você, com a expressão impassível, ergueu a mão e condensou novamente o relâmpago.
Raios de luz caíam incessantemente, atingindo os monstros que se aproximavam. Não se sabe quanto tempo passou. A terra carbonizada no chão ficava cada vez mais grossa. Os gritos na floresta foram diminuindo gradualmente. Você olhou para a paisagem desolada de terra queimada à sua frente. E baixou lentamente a mão. A mão que havia levantado. O clarão de raio na palma foi-se dissipando aos poucos. A floresta voltou ao silêncio mortal. Só restavam as respirações pesadas dos três. Os três ficaram em pé em silêncio por muito tempo, observando atentamente os arredores em alerta. Enquanto Li Ruiui se aproximou devagar de você. Abaixou a voz e disse baixinho: Li Mao. Ficamos esperando aqui por tanto tempo. E a pessoa por trás não ousou aparecer. Será que não tinha ninguém controlando nada? Essas bestas anormais só estavam agindo por causa da névoa dessa área, atacando instintivamente quem invadisse. Você virou a cabeça e olhou de relance para ele. Com o olhar pesado. Não respondeu imediatamente. Levantou a mão e esfregou a testa. Após um momento de reflexão, tomou uma decisão. Chega. Por hoje paramos por aqui. Vamos voltar. Dito isso, virou-se e caminhou em direção à borda da floresta. Li Ruiui e Yon Yuyan, vendo isso, seguiram seus passos imediatamente. Mais de meia hora depois, os três se aproximaram da borda da floresta. A luz diante dos olhos foi se tornando mais clara. E a opressão no coração se aliviou um pouco. Exatamente quando o trio se preparava para acelerar o passo e retornar ao abrigo. Um vento sombrio e repentino soprou violentamente, trazendo um odor forte e nauseante de putrefação, até atingir o rosto do trio. Sua expressão facial mudou instantaneamente. Uma forte sensação de perigo surgiu em seu coração. Assim que pensou em ativar a telecinese para proteger seu corpo, uma sombra negra extremamente rápida, de repente, irrompeu da floresta na diagonal traseira. Atingiu com força suas costas. Seu corpo inteiro foi jogado para trás como uma pipa com a linha partida. Suas costas bateram pesadamente no chão. Escavaram uma vala de vários metros de profundidade no solo duro. Por fim, colidiu violentamente contra uma grande árvore. Vendo isso, Li Ruiui e Yon Yuyan trocaram um olhar rápido entre si. E, em acordo tácito, afastaram-se rapidamente para os lados. Cada uma encostou as costas em uma grande árvore. E mantiveram-se alertas, fixando o local onde Lin Mao estivera. No segundo seguinte, uma figura de pelo menos 2 metros de altura apareceu na clareira. O homem tinha os músculos do corpo retorcidos como blocos de ferro. O rosto coberto por veias vermelhas que se cruzavam em todas as direções. E os olhos de um cinzento morto e vazio. Timo nenhuma pupila. Exalando um forte cheiro de podridão misturado com sangue. Nesse momento, você se apoia no tronco da árvore e se levanta lentamente. Com a voz carregada de um certo deboche. Parece que viu que a presa que eu tinha nas mãos estava prestes a escapar. Finalmente não aguentou e pulou pessoalmente. Pela interminável horda de zumbis de agora. Você deve ser o chefe da lua de sangue desta área, não é? Li Ruiui e Yon Yuyan, que chegaram apressadamente ao lado de Lin Mao. Ouviram exatamente essa frase. O rosto das duas ficou pálido instantaneamente. Li Ruiui se aproximou do ouvido de Lin Mao e sussurrou. Lin Mao, este é o líder desta área. Se realmente não conseguirmos vencê-lo, vamos encontrar uma chance para recuar. Não precisamos forçar o confronto. Você balança a cabeça levemente. Seu olhar ainda está fixo no chefe à sua frente. Você abandonaria uma presa tão fácil assim? Assim que Lin Mao terminou de falar, o boss da lua de sangue soltou de repente um rugido ensurdecedor. Rugindo de forma indistinta pela boca. Em seguida, pisou com força no chão. Seu corpo massivo, como um projétil disparado, veio em disparada em direção a Lin Mao e aos outros dois. Vocês duas, afastem-se. Não sejam atingidas. Você gritou em voz baixa. Levantou a mão e empurrou Li Ruiui e Yon Yuyan que estavam ao seu lado. As duas foram empurradas para trás alguns passos por uma força imensa. E você, enfrentando os passos do boss que avançava, pisou e disparou como uma flecha em sua direção. No segundo seguinte, seu punho colidiu fortemente com o punho gigante do boss, que era como um leque. Instantaneamente explodiu um som ensurdecedor. Uma onda de choque poderosa, centrada nos dois, se espalhou loucamente ao redor. A poeira do chão foi completamente levantada. Após a fumaça e poeira se dissiparem gradualmente, duas figuras reapareceram. Você permaneceu no lugar. Um sorriso de satisfação se formou no canto da boca. Murmurou baixinho, nada mal. Se fosse antes, sendo atingido com tanta força por esse cara, eu provavelmente estaria gravemente ferido. Esse talento de fortalecimento físico é realmente poderoso. E o boss da lua de sangue balançou levemente sua enorme cabeça. Seus olhos acinzentados fixaram-se em Lin Mao. Sua boca emitia rugidos baixos e intermitentes, falando de forma indistinta. Mas cada palavra era penetrante. Presa de primeira, vou-te derrubar. Evoluir. No instante em que ele rugiu, o céu escureceu numa velocidade visível. Uma enorme lua sangrenta escarlate apareceu no céu. A luz da lua vermelho sangue derramou-se, envolvendo toda a floresta. No momento em que essa lua sangrenta apareceu, aquele chefe da lua sangrenta pareceu ser instantaneamente imbuído de poder infinito. Os músculos de todo o seu corpo incharam mais um pouco.
Ele soltou outro rugido estrondoso. E novamente avançou furiosamente em sua direção. Você também não se esquivou. Levantando a mão, começou a lutar contra ele. Nesse momento, Li Ruyu e Yuan Yuyan, que estavam paradas não muito longe. As duas, ao mesmo tempo, levantaram os pés, querendo correr para lá, para ajudar você a aliviar a pressão. Foi então que, uma mão seca e enegrecida, de repente se estendeu violentamente do solo sob os pés de Yuan Yuyan. E agarrou o tornozelo de Yuan Yuyan. Esse ataque repentino fez com que Li Ruyu e Yuan Yuyan se assustassem. Seus movimentos pararam instantaneamente. Ela puxou a faca curta da cintura, girou o pulso com força, e golpeou aquela mão com violência. Mas assim que as duas se livraram da mão, ao erguerem a cabeça, suas pupilas se contraíram subitamente. No chão ao redor, mãos secas começaram a surgir uma após a outra da terra. E logo incontáveis zumbis rastejaram para fora do subsolo. Eles rugiam enquanto avançavam contra Li Ruyu e Yuan Yuyan, bloqueando instantaneamente o caminho das duas. Vendo isso, elas só puderam parar, rangendo os dentes, ficando de costas uma para a outra. E começaram a lutar contra a avalanche de zumbis. Enquanto isso, Lin Mao, que estava em batalha feroz com o chefe da Lua de Sangue. No momento em que o chefe desferiu outro soco, desviou o corpo bruscamente para o lado. E então desferiu um soco violento em sua cabeça. Com um som surdo e ensurdecedor, metade da cabeça do chefe da Lua de Sangue foi instantaneamente estilhaçada. Miolos escuros e sangue espirraram por toda parte. Em seguida, você ergueu as mãos no ar. E uma poderosa telecinese explodiu instantaneamente. Como uma enorme teia invisível, agarrando firmemente o chefe de sangue que avançava, fazendo com que seu corpo massivo ficasse imóvel no lugar, incapaz de se mover nem um pouco. O chefe se debateu furiosamente, emitindo um rugido de revolta, com todos os músculos tensos. Mas não conseguia se libertar do domínio da telecinese. Em seguida, você se moveu num piscar de olhos, e instantaneamente avançou até a frente do boss, cerrando os punhos, socando seu corpo furiosamente. Minutos depois, o boss da Lua de Sangue, que antes era imensamente robusto, foi completamente reduzido a uma massa amorfa de carne por você, caindo pesadamente no chão. Timo mais qualquer movimento. Vendo isso, você parou de agir. Levantou os olhos para a Lua de Sangue escarlate acima. Franziu levemente as sobrancelhas, os olhos cheios de perplexidade. Murmurou baixinho. Estranho, a fera gigante foi derrotada. Por que essa lua vermelha ainda está pendurada no céu? Será que, nesse momento, um rangido estranho e croc-croc veio do local onde o boss da Lua de Sangue estava antes? Você olhou com cautela, e viu que, sob os restos da massa de carne disforme do boss que você havia esmagado, de repente, inúmeras carnes vermelhas escuras jorraram, convergindo para o corpo principal. Ao mesmo tempo, aquela lua de sangue opaca no céu, de repente explodiu em uma luz escarlate ofuscante. Um grosso feixe de luz disparou para baixo, envolvendo os restos do chefe, tingindo a carne e o sangue convergentes com uma luz vermelha sinistra, acelerando a sua fusão. Vendo isso, Yuan Yuyan e Lin Ruyu trocaram um olhar, cientes de que sua força era incompatível com a daquele chefe evoluído. Então não hesitaram. E rapidamente recuaram para longe. Naquele momento, o volume da massa de carne aumentava a olhos vistos. Sua superfície estava coberta de vasos sanguíneos pulsantes. De vez em quando estendia alguns tentáculos curtos. E rapidamente os recolhia. Em apenas alguns segundos, a massa de carne parou de se expandir. Começa a se moldar rapidamente. Gradualmente se condensa em forma humana. Você observa essa cena. Um sorriso frio se forma no canto da sua boca. Parece que o que acabamos de eliminar era apenas a primeira forma. Agora é a segunda forma. Então deixe-me ver, em que essa segunda forma é mais forte que a primeira. Assim que as palavras terminam, o chefe da Lua de Sangue parece sentir a intensa vontade de lutar e provocação vindo dele. Ergue a cabeça bruscamente. Imita um guincho agudo e estridente. Em seguida, o corpo inteiro do chefe da Lua de Sangue de repente se despedaça, transformando-se em dezenas de pedaços do tamanho de uma bola de basquete, brilhando como bolas de carne vermelho escuro, avançando violentamente em sua direção. Ao ver isso, você rapidamente deu alguns passos para trás, criando distância, ao mesmo tempo que levantou a mão e balançou. Vários raios azuis apareceram do nada, disparando diretamente contra as bolas de carne que voavam. No instante do impacto entre os raios e as bolas de carne, faíscas explodiram. Depois de serem atingidas pelos raios, a superfície rapidamente carbonizou, mas não se dissiparam completamente. Pelo contrário, continuaram se aproximando de você. Ao mesmo tempo, o chão atrás de você de repente apresentou pequenas rachaduras. Fios de muco vermelho escuro escorreram das rachaduras, silenciosamente se juntando em uma pequena bola de carne. Da bola de carne logo se estenderam inúmeros tentáculos finos, rastejando rapidamente em sua direção. E, enquanto isso, Li Ruyu, ao longe, ao ver a anormalidade no chão atrás de você, suas pupilas se contraíram repentinamente. Timo hesitar, ela gritou alto para você. Cuidado! Ao ouvir isso, você se virou rapidamente. No momento em que se virou, o poder do trovão dentro de você instantaneamente se agitou. Seu braço direito foi rapidamente envolvido por uma luz elétrica azul-branca.
transformando-se em uma forma pura de elemento relâmpago. E avançou para encontrar aquela bola de carne. No instante em que a bola de carne tocou o braço elétrico, foi perfurada por uma forte corrente elétrica. Toda a massa de carne tremeu violentamente. A superfície carbonizou-se rapidamente. Em poucos segundos transformou-se em um pedaço de carvão preto, caindo no chão. Para evitar que a bola de carne se reagrupasse novamente, você tocou levemente o chão com os pés. O corpo elevou-se lentamente para o meio do ar. Você soltou um bufado frio. A mão esquerda fechou-se subitamente em punho. E murmurou baixinho: dragão relâmpago desce. No instante em que a voz terminou, as nuvens escuras no céu se agitam. Uma enorme forma azul com dezenas de metros de comprimento. A sombra do dragão de relâmpago emerge das nuvens escuras. Ao seu redor, envolve a força destrutiva do trovão. E mergulha diretamente em direção ao lago de sangue onde está o chefe Lua de Sangue. A poderosa força do trovão já faz a massa de carne no lago de sangue tremer violentamente. Acompanhado por um estrondo que ecoa pelo céu e pela terra. Uma luz branca ofuscante explode instantaneamente. Envolve todo o campo de batalha. Submergindo tudo dentro dela. Diretamente reduz o chefe Lua de Sangue a cinzas. Muito tempo depois, a luz branca gradualmente desaparece. Viu-se que no campo de batalha original restava apenas uma enorme cratera. Com a destruição do chefe, a lua de sangue acima, que exalava uma aura sinistra, também começou a se dissipar gradualmente. O céu recuperou sua cor original. E naquele momento, você, que estava no ar, depois de ver claramente que o chefe da lua de sangue foi completamente eliminado, finalmente desceu lentamente do ar até a borda da cratera. Uma medalha vermelho sangue e 3 frascos de elixir de despertar de alta qualidade apareceram silenciosamente dentro da cratera. Depois de olhar para a medalha de lua de sangue algumas vezes, você aguardou no espaço do sistema. Em seguida, acenou para On Yuyan e Li Ruyi. Virou-se e caminhou para fora. Logo vocês 3 voltaram para o abrigo. E viram o Enro caminhar rapidamente até você. Ela parou. E perguntou. Há pouco vi uma lua de sangue surgir no céu. Mas não demorou muito e ela desapareceu de repente. Lin Mao, você sabe o que aconteceu. Há pouco encontramos lá fora o boss gerado pela lua de sangue. Mas já o eliminamos. Ao ouvir isso, o Enro balançou a cabeça levemente. A dúvida em seus olhos se dissipou instantaneamente. Quando você se virou para sair, o Enro pareceu se lembrar de algo importante de repente. Estendeu a mão e agarrou seu braço. Você parou. Virou-se e olhou para ela com dúvida. Venro soltou a mão rapidamente. Um pouco envergonhada, recolheu a ponta dos dedos. Sua fala acelerou um pouco. Quase esqueci. Há pouco, uma garota da minha equipe me procurou. Disse que tinha informações importantes sobre o chefe Wang para relatar. Justo você voltou. Vou chamá-la agora. Dito isso, Venro acenou para um canto não muito distante. Aquela garota de corpo magro e pequeno. Depois de notar o gesto de Venro, ela hesitou por um momento. Então correu rapidamente para cá. A garota mantinha a cabeça ligeiramente baixa. Timidamente ergueu os olhos para dar uma olhada em Lin Mao. E rapidamente abaixou a cabeça novamente. Você, esfregando o queixo, disse. Ouvi da Venro que você tem informações importantes sobre o chefe Wang para me contar, certo? A garota assentiu levemente. Respirou fundo. E disse em voz baixa. Quando nossa equipe foi capturada pelos homens do chefe Wang. Eu ouvi, e temo crer, ele conversando com seus subordinados. Ele disse que na fronteira da floresta há uma cidade abandonada. E que lá dentro há muitos recursos escondidos. Mas embora aquela cidade abandonada tenha muitos recursos, também é muito perigosa. Lá se alojam várias equipes de sobreviventes muito fortes. E com um pequeno descuido podemos perder a vida. Ao ouvir isso, um pequeno sorriso se formou no canto dos seus lábios. Entendi. Obrigado pela informação. É muito útil. Vá cuidar das suas coisas primeiro. Obrigado pelo trabalho. Ao ouvir isso, a garota claramente suspirou aliviada. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Ela acenou com a cabeça para Lin Mao e Venro. E então saiu rapidamente. Depois que a garota saiu, Venro falou primeiro, com um tom de curiosidade e cautela. Lin Mao, o que você acha daquela cidade abandonada? Que tal enviar alguns para investigar primeiro? Antes que Lin Mao pudesse responder, Li Ruyi, que estava ao lado, tomou a dianteira e disse. Já que aquela cidade abandonada tem uma grande quantidade de suprimentos. Com o tempo, é muito provável que se tenha formado uma área de troca de suprimentos, especializada na circulação de vários recursos escassos. Sob o olhar dos 3, Lin Mao balançou a cabeça lentamente. E disse com um tom sério. Não precisamos usar aquela cidade abandonada. A situação é complicada. Não sabemos que riscos desconhecidos estão escondidos lá. Há muitas pessoas. Pelo contrário, chamaria facilmente a atenção. Além disso, seria inconveniente para se mover. E se todos nós formos embora? A segurança do ponto de descanso se tornaria um problema. Basta eu ir sozinho. Depois de dizer isso, você se virou e caminhou para dentro. Na manhã seguinte, o céu estava apenas clareando. Você partiu em direção à floresta. Pouco tempo depois de entrar na floresta, ouviu um pedido de socorro com voz chorosa, que de repente chegou aos seus ouvidos. Tem alguém? Alguém pode me salvar?
No segundo seguinte, uma garota emergiu de repente da selva. Com movimentos desesperados, correndo em sua direção. Fuja! Muitos zumbis estão vindo atrás de mim. Assim que ela terminou de falar, ouviu alguns uivos agudos e estridentes. Havia 7 ou 8 zumbis com corpos mais robustos que antes saíram da selva perseguindo. Vendo isso, a garota estendeu a mão e a Timo hesitar. Agarrou seu pulso, tentando puxá-lo para fugirem juntos. Mas ela usou toda a sua força. Você ainda permanecia imóvel no mesmo lugar, como se estivesse com raízes fincadas no chão. A garota, soando frio de desespero, olhou para trás e viu os zumbis se aproximando. E então olhou para você, com a expressão calma. Rangeu os dentes e murmurou com raiva. Por que você ainda não vai? Já que você não quer sair. Então não posso mais ajudá-lo. Em seguida, ela soltou sua mão de forma decidida. Virou-se e saiu correndo. Assim que ela correu cerca de uma dezena de metros, atrás dela ecoaram estrondos ensurdecedores, acompanhados pelos gritos lancinantes dos zumbis. Assustada, ela instintivamente parou. Virou a cabeça bruscamente. Ao olhar, sua boca se abriu de choque instantaneamente. Seu rosto estava repleto de incredulidade. Aqueles zumbis de aparência grotesca de antes agora haviam desaparecido completamente. No lugar, só restavam alguns carvões fumegantes. O ar estava denso com o cheiro forte de raios e queimadura. Depois de eliminar aqueles zumbis, seu olhar pousou na garota que ainda estava atordoada. Com um tom calmo, você perguntou: Garotinha, por que você veio sozinha para um lugar tão perigoso? Onde está sua família? A garota, que voltou a si do choque, ao ouvir as palavras, garotinha, ficou com o rosto vermelho de vergonha. Ela exclamou para você: Eu não sou criança. Já sou adulta. Você ergueu uma sobrancelha e a examinou de cima a baixo. A garota era de estatura pequena, com o rosto redondo, somado à sua aparência um pouco infantil. Realmente parecia uma lolita que não cresceu. A garota, vendo que você não acreditava, ficou com tanta raiva que inflou as bochechas. Colocou as mãos na cintura, prestes a rebater, mas de repente sua expressão facial ficou feia. Ela hesitou por um momento e caminhou rapidamente até você, suas mãos se torcendo involuntariamente, toda tímida e hesitante. Vendo isso, você falou diretamente. Pelo seu jeito, parece que você quer me pedir ajuda, não é? Ao ouvir isso, a garota parou de disfarçar e assentiu rapidamente, seus olhos cheios de expectativa. Senhor, você é tão poderoso. Pode me ajudar? Nossa caravana estava indo para a área abandonada da cidade para fazer uma troca. Mas, no meio do caminho, fomos atacados por uma enorme horda de zumbis. Fomos separados. Meus companheiros ainda estão presos no vale adiante. Ao ouvir isso, o sorriso em seu rosto desapareceu instantaneamente, e sua expressão tornou-se inexpressiva. Nós dois não nos conhecíamos. Eu só te ajudei de passagem. Já fiz o que pude. Você ainda quer que eu vá salvar outro grupo de pessoas que não conheço? Ao ouvir isso, o rosto da garota ficou rígido instantaneamente. A luminosidade em seus olhos se apagou, mas ela rapidamente se recompôs. Pensando rapidamente em uma maneira de convencer Lin Mao, a garota implorou apressadamente: Se você estiver disposto a agir, me ajuda a salvar meus companheiros. Posso lhe contar todos os detalhes sobre a área urbana abandonada. E depois que nos estabelecermos, vou fornecer alguns suprimentos como agradecimento. Definitivamente não deixarei você ajudar de graça. Ao ouvir isso, você não hesitou nem um pouco. Respondeu de forma direta e clara, fechado. Vendo que Lin Mao finalmente havia sido convencido por ela, Qian Yushun soltou um longo suspiro de alívio. Seus ombros tensos também relaxaram. Ela mostrou um sorriso de gratidão e disse: Que bom. Obrigada. Me chamo Qian Yushun. Ainda não sei qual é o seu nome. Lin Mao. Você disse seu nome calmamente. Havia um tom de pressa na sua voz. Agora podemos ir. Se continuarmos atrasando mais, receio que não dê tempo. Ao ouvir isso, Qian Yushun finalmente entendeu. Ela rapidamente acenou com a cabeça, OK é acento circunflexo. Vou-te levar agora. Fica no vale não muito longe daqui. Dito isso, ele te levou para o vale distante. Em pouco tempo, os dois chegaram ao vale que Qian Yushun havia mencionado. Olhando de longe, a entrada do vale estava totalmente cercada por uma multidão de zumbis, tão densa que não dava para passar. E quando os zumbis viram a aparição de Lin Mao e Qian Yushun, eles rugiram e avançaram contra os dois. Você olhou para os zumbis se aproximando e timo nenhuma expressão no rosto. No instante em que levantou a mão, vários relâmpagos azuis esbranquiçados caíram instantaneamente do céu, com um poder avassalador capaz de destruir o mundo. Acertaram precisamente os zumbis. Os zumbis que avançavam foram instantaneamente reduzidos a carvão. Fumegando, caíram no chão. E ficaram completamente imóveis. Nesse momento, Qian Yushun correu rapidamente até você, o rosto cheio de gratidão. Ele abriu a boca para agradecer. Mas ouviu você dizer que vocês foram atacados por essa horda de zumbis. Provavelmente não foi coincidência. O sorriso no rosto de Qian Yushun congelou instantaneamente. Ele ficou atordoado por um instante. É timo entender imediatamente o que você quis dizer. Ele seguiu seu olhar.
e viu que sua atenção estava fixa na floresta não muito distante. Sob o olhar dos dois, daquela floresta próxima veio o som de palmas, ecoando no vale silencioso. Alguns segundos depois, 5 figuras saíram lentamente de trás da densa vegetação. O líder era um homem de meia idade, ligeiramente acima do peso, que examinou Lin Mao repetidamente, com um toque de investigação. Não esperava que o senhor não só fosse forte, mas também tão perspicaz, a ponto de nos descobrir tão rápido. Ao ver os rostos daquelas pessoas, Qian Yusheng teve a expressão que instantaneamente se tornou feia. Então são vocês. Mas o homem de meia idade líder nem ligou para Qian Yusheng. E, em vez disso, encarou Lin Mao, com um sorriso afável no rosto. Jovem amigo, eu posso ver que você é uma pessoa talentosa. Suponho que você seja aquela garotinha que pedi para vir ajudar. A recompensa que podem lhe dar provavelmente não é grande coisa. Se você concordar em se juntar a nós, garanto que o que você conseguirá será muito mais do que essa recompensa insignificante. O que acha? Então você não deu atenção a ele. A expressão permaneceu calma, e timo nenhuma ondulação. E o homem de meia idade líder novamente pressionou. Jovem, já pensou? É que vejo que você é forte. Que estou oferecendo essas condições de coração. Se fosse outra pessoa, não teria esse tratamento. Ao ouvir isso, você soltou uma risadinha. Sua sugestão é muito boa. Mas, da próxima vez, não precisa se importar. Afinal, sou uma pessoa que preza muito a honestidade. Se prometo algo a alguém, preciso cumprir. Jamais trairia a confiança por causa de um pequeno benefício. Ao ouvir essa resposta, o homem de meia idade que liderava o grupo teve o sorriso congelado instantaneamente. Sua expressão mudou bruscamente. Ele encarou Lin Mao com ferocidade e disse rangendo os dentes. Muito bem, um homem honesto. Já que você, pequeno irmão, não aceita minha boa intenção, então só me resta fazer você pagar o preço junto com essas pessoas. Irmãos, avancem. Você desviou ligeiramente a cabeça e olhou para Qian Yusheng, dizendo em tom calmo. Vá rápido e solte seus companheiros de equipe. Encontre um lugar seguro para se esconder. Não atrapalhe aqui. Ao ouvir isso, ele imediatamente se virou e correu. Nesse momento, você olha para os ataques vindos de todas as direções. Mas ainda não há a menor ondulação em seu rosto. Você ergue lentamente a mão direita. A luz elétrica azul-branca na palma da mão corria furiosamente. O ar ao redor tornou-se distorcido devido a esse poderoso poder do trovão. Em seguida, você balançou o braço violentamente para baixo. Vários relâmpagos azuis tão grossos quanto baldes, como dragões de trovão furiosos, dispararam em direção àquelas pessoas. No segundo seguinte, 4 raios atingiram precisamente os 4 capangas. Gritos de agonia cessaram abruptamente. Os 4 foram instantaneamente engolidos pelos relâmpagos. Em poucos segundos, foram torrados em 4 pedaços de carvão fumegante. Vendo isso, o líder, um homem de meia idade, sentiu seu coração disparar. Pensou consigo mesmo, algo está errado. O poder desse garoto é muito anormal. Melhor recuar primeiro e depois pensar. Ao pensar nisso, ele recuou discretamente alguns passos. Virou-se e tentou correr para fora do vale. Mas mal deu 2 passos. De repente se virou novamente, com um sorriso sinistro no rosto. Rapazinho, vou-te dar uma coisinha boa para experimentar. Ele juntou as 2 mãos rapidamente, murmurando algo. E de repente um grande volume surgiu de seu peito. Um gás cinza escuro idêntico à poeira do campo de batalha, que flutuou em sua direção. Nesse momento, você estava controlando os relâmpagos, perseguindo aquele líder homem de meia idade. De repente, um odor acre e nauseabundo penetrou suas narinas. Você sentiu apenas uma leve tontura na cabeça. Sua visão ficou momentaneamente turva. Mas foi apenas um instante. E aquela sensação de tontura desapareceu completamente. Olhando para aquela massa de gás cinza escuro que se expandia a timo parar à sua frente. Você semicerra os olhos. Um sorriso de escárnio se formou no canto da sua boca. Parece que o dom daquele homem é usar veneno. Mas ele provavelmente não sabe que essas coisas não têm efeito algum sobre você. E naquele momento, em um canto do vale, aqueles que já estavam prontos para avançar e ajudar Limo, Qian Yusheng e os outros, ficaram chocados ao ver essa cena, petrificados. No mesmo lugar, seus olhos estavam cheios de choque incrédulo. Qian Yusheng se recuperou do choque. Rapidamente correu para o centro do campo de batalha. Começou a contar os corpos carbonizados no chão. Mas enquanto contava, sua testa foi-se franzindo. Seu rosto mostrou uma expressão de ansiedade. Em seguida, ele virou a cabeça bruscamente e gritou em sua direção. Sr. Lin Mao, o número de pessoas aqui está errado. Só encontrei 4 marcas de queimadura. Falta 1. Ao ouvir isso, você disse a Timo a expressão. Fique tranquilo. Já que prometi a você, vou fazer as coisas direitinho. Em seguida, você levantou lentamente a mão direita, com um olhar calmo em direção à entrada do vale. Com um pensamento, uma poderosa força telecinética jorrou como uma maré. No meio do ar, condensou-se em uma enorme mão dourada clara. Em seguida, essa grande mão telecinética agarrou em direção à floresta distante. Não demorou muito, e ouviu-se um grito de pavor vindo do fundo da floresta. Em seguida, essa enorme mão dourada clara agarrou o líder.
O homem de meia-idade ergueu-se lentamente da floresta. E voltou para o alto do vale. Ele estava firmemente apertado na palma da enorme mão dourada clara. Seu rosto estava cheio de medo e desespero. Lutando, gritou: Garoto, você não pode me matar. Você já foi envenenado por mim. Essa é a minha fumaça especial do coração vermelho. Uma vez que você inala a toxina, ela vai invadir todos os seus órgãos internos. E então você morrerá sangrando por todos os orifícios. E esse veneno só eu posso desfazer. Se você me matar, você com certeza morrerá. Essas toxinas que você mencionou são aquele fedor horrível de agora. Além de cheirar mal, não tem nenhum efeito em mim. Ao ouvir isso, o rosto do homem de meia-idade líder instantaneamente ficou rígido. Seus olhos cheios de espanto. Impossível, isso é absolutamente impossível. Minha fumaça especial não tem antídoto. Como você pode estar bem? Antes que ele terminasse de falar, você moveu seu pensamento. A enorme mão dourada clara no ar. De repente se fechou. Um estalo nítido, acompanhado pelo último grito agonizante do homem de meia-idade líder. Seu corpo foi esmagado à força pela grande mão telecinética, transformando-se em uma massa de carne, espalhando-se no chão.